Sejam bem-vindos a mais um podcast nesse dia 6 de junho de 2024. Vou falar de comentários da nossa carteira e o que eu espero para o próximo ano. A carteira está voando, graças a Deus, e graças aos ativos que nós alocamos de forma correta no último ano. Então trouxe aqui algumas colocações do que está acontecendo e o que está para acontecer no nosso futuro próximo. Pessoal, alguns gráficos aqui interessantes. O primeiro gráfico é o desempenho do SP500, que são as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Tivemos uma alta em dólares na casa de 23%. Então aquele ETF VT que vocês têm, ETF SPY, empresas de tecnologia, Berkshire, Facebook, Google, quantas delas cresceram, Thiago? Elas cresceram em média 23% nos últimos 12 meses em dólares. Porém, tem uma ação aqui, né, que algumas pessoas tinham no portfólio que entregou um retorno de aproximadamente 160% em apenas 6 meses, superando inclusive o Bitcoin. Essa empresa é a Nvidia, que está no core desse novo movimento de hype de inteligência artificial. Nvidia que agora está sendo negociada, pessoal, a mais ou menos na data de hoje de 70 vezes o lucro. Significa que ela precisa dar um lucro de hoje por 70 anos para pagar o preço do seu investimento, o preço que você comprou na tela. Então é um PL bem alto, bem esticado. Já estou achando que está configurando uma bolha, subiu muito. Já está aí na top 3 empresas ao lado da Apple. Passou 3 trilhões de dólares a empresa Nvidia, que sozinha já dá 2 bolsas inteiras do Brasil. E eu acredito sim no core de inteligência artificial, mas os valores da empresa aqui ela vai ter que entregar muito para justificar esse preço como vem entregando. Pessoal, compramos essa ação quando custava na casa de 80 a 100 dólares. Hoje uma ação está em 1.196 dólares. É um absurdo de valorização na carteira. Se você não tem, mas tem o ETF QQQ ou tem o SP500, você também aproveitou essa alta porque ela está inserida nesses ETFs. Também, claro que de forma diluída, acabou potencializando o rendimento desses ETFs. O que eu recomendo? Eu ainda acredito no case, tá? Mas eu acho que está muito esticado, eu não fico com ela mais na carteira, eu acabei vendendo 50% das minhas posições de Nvidia e se ela continuar subindo eu estou bem confortável, como se ela cair eu já embolsei mais de 100% de retorno, então eu estou bem confortável com a minha posição. Se esse for o seu caso também, parabéns, tá? Se a Nvidia ela é menos do que 3, 4% do seu portfólio, parabéns, você está confortável, mas se ela é mais do que 10% do seu portfólio, recomendo repensar e fazer aí um rebalanceamento. Lembre-se que não adianta também querer ganhar tudo em todas, a gente nunca vai comprar no fundo e vender no topo histórico, né? Cuidado com a ganância, viu pessoal? Então, pé no chão, pé no chão. Tá legal, hoje, essa semana o presidente da Nvidia assinou lá no sutiã de uma japonesa lá e tal, e o cara tá parecendo ator de rock, essas coisas a gente vê muito no topo de mercado, né? Então, quando já tem fã assim que é o CEO, eu acho que precisa tomar um certo cuidado, tá bom? Outra empresa que entregou um retorno de 80% nos últimos 12 meses e faz parte do nosso portfólio é a empresa de urânio, a Cameco Corporation. E a tese de urânio já vem para se materializar. A necessidade e a demanda por urânio nas energias nucleares, tanto na Europa quanto nos outros locais do mundo, vai ser muito necessário nesse projeto de reduzir emissões de CO2. E isso aconteceu e respaldou na Cameco. Estamos quase perto do topo histórico, a 55 dólares a ação. Compramos ela quando estava na casa de 8 dólares, tá? E se a Cameco já é uma grande proporção do seu portfólio, recomendo também reduzir a exposição nela. Lembra pessoal, a gente tem que comprar no pânico e vender no topo, né? Vender ou reduzir ou rebalancear.
E a gente comprou no pânico e agora está no topo histórico de quase todos os tempos. Eu não esperaria mais para rebalancear Chemical. CCJ, se você tem ela na carteira e ela for uma quantidade grande, considere reduzir metade para você ter mais tranquilidade e aumentar o seu caixa, tá? O ouro também, uma performance histórica, subiu nos últimos 6, 12 meses mais de 25%, fruto de instabilidade geopolítica, fruto de impressão de dinheiro a rodo e uma possível impressão de dinheiro, o quantitative easing está voltando, né? A política de afrouxamento monetário do Fed do Brasil. Com a queda de juros e a impressão de dinheiro, o ouro tende a ganhar valor. Ainda estamos numa janela legal, mas eu não aumentaria mais a exposição. Passamos do topo histórico do ouro. O ouro nunca foi tão valorizado. Cantei a bola da prata as últimas semanas e ela também entregou uma alta expressiva nos últimos 20 a 30 dias, na casa de 15%. Não fazer nada com essas commodities por enquanto, tá? E só contando para vocês que o cenário ainda está favorável para o ouro e para a prata. Bem como para ele quem? Nosso queridinho, o famoso o ouro digital, o nosso Bitcoin, que entregou uma performance de 160% nos últimos 12 meses. Acabou de bater o topo histórico em reais, atingimos 375 mil reais, um único Bitcoin. Quem tem um já tem 375 mil reais na carteira. E digo mais, o índice MVRV, que é um dos melhores índices para avaliar o fundamento do preço de valor sobre o Realized Price, está em patamares ainda confortáveis, na casa de 2,3. Eu particularmente gosto de rebalancear quando ele ultrapassa 3, quando ele chega próximo do 4, e ainda temos tempo para isso chegar, então fiquem tranquilos, não é hora de vender, só vão apreciando o caminho. Bitcoin, que é uma ferramenta necessária quando a gente fala de impressão de dinheiro, quando a gente fala de afrouxamento monetário, super dívida de estados. Então ele é uma arma aí que vai estar para sempre no nosso portfólio e a gente só vai rebalanceando quando ele cair muito e subir muito, tá? Não é o momento também de venda, mesmo porque o melhor momento do Bitcoin é nos próximos 18 meses após o halving e temos expectativa de corte de juros nos Estados Unidos, favorecendo ainda mais o cenário macro do Bitcoin. Eu acho que ainda tem alta de 100% para ele aí nos próximos 12 meses, é a minha expectativa. Bem como o Ethereum, que foi aprovado, o ETF Spot de Ethereum deu uma turbinada na nossa carteira, subiu 30% em 30 dias e junto com ele na carteira cripto fez todo mundo ficar rico, né? Quem tinha Bitcoin, Ethereum, ouro, Chemical, Nvidia, SP500 e dólar, cara, a carteira está indo muito bem, né? Eu fiz uma média ponderada de cada um dos ativos, estamos entregando um retorno de quase 40% em 12 meses em cima do seu patrimônio para quem tinha aquela carteira mais ousada, né? Tudo isso fruto de muita paciência e alocação de forma precisa. Olhe seu portfólio, veja nos últimos 12 meses e me conte o quanto você está mais rico apenas por decisões inteligentes. Cantei a bola várias vezes que dólar abaixo de 5,20 era compra. Eu particularmente dei all-in no dólar quando bateu 4,70, 4,60. Peguei todas as minhas reservas e internacionalizei. Falei para vocês que o Brasil não é um país sério. Nós não vamos cumprir a meta fiscal. Quem está no comando do Banco Central no próximo ano também não é um cara sério. Já falou que ele tem políticas heterodoxas de preservar o câmbio. Disse também que a prioridade dele não é a moeda, mas o desenvolvimento do país. Ou seja, vai tacar os juros de forma artificialmente baixa e o dólar vai descolar. Quando eu cantei o Bitcoin a 16 mil dólares, quando eu falamos de urânio, quando falando de SP500, ninguém deu muita bola. Quando eu falei dólar abaixo de 5 é all-in, ninguém deu bola. Mas esperem, pessoal, o dólar vai bater 6 rapidinho, em menos de 24 meses estará nessa casa de 6. E isso, quem tiver dólar, todo o patrimônio acompanha em dólar, tá?
Não acredito que o dólar também não está sujeito à impressão de dinheiro à inflação americana, mas lá é um país mais sério do que o Brasil. O futuro das moedas fiduciárias é o abismo. A diferença é que o real é um chumbo que cai e o dólar é uma pena. Também vai cair, mas de maneira mais devagar por causa da resistência do ar ou por causa do lastreamento do dólar, que é em chumbo, né? Que é em poderio militar americano, que é em outras coisas aí que o dólar é uma de reserva internacional. Enfim, não tenham reais. Quanto menos reais, melhor. E essa crise de desconfiança do fiscal brasileiro acabou se alastrando para a Bolsa Brasileira, que estamos no menor índice do ano. A nossa bolsa é a pior bolsa de 2024, ficou atrás das todas as outras 40 bolsas. Quem tinha muito ativos em reais desvalorizaram, tá? Ativos de renda variável. E é por isso que as ações brasileiras hoje é a menor parte do nosso patrimônio, configurando apenas 5%. E com essa crise fiscal intensa, abriu a curva de juros. Então, os investidores estão exigindo mais juros para financiar o país, né? Batemos agora IPCA mais 6,2 no Tesouro IPCA 2035, o que é muito bom para o rentista, não para o país, mas para quem financia o país. Infelizmente, a gente tem um Tesouro pagando uma das maiores taxas reais do mundo, tá? IPCA mais 6,2. E eu trouxe uma coisa aqui para vocês, para colocar uma pulga atrás da orelha, que é o agregado monetário do Brasil, o M2, que é todo o dinheiro do Brasil impresso, quanto que tem em circulação aí na sua conta digital, em Pix, em notas, em cédulas, quanto que tem de dinheiro circulante no país. Porque muitas pessoas aí trazem a informação de que o IPCA é fake, né? O IPCA, o índice que é medido pelo próprio governo, ele é um índice fake, que é uma cesta de produtos, tomate, material escolar, passagem aérea, e aí se o tomate sobe muito, eles tiram o tomate, põem feijão, se o feijão sobe muito, eles tiram o feijão, coloca o minério de aço, enfim, é um composto que a gente não sabe muito bem como é feito e como é escolhido. Já o agregado monetário não, é quanto que está imprimindo de dinheiro, pessoal, é quanto que está imprimindo de dinheiro. E eu trouxe uma informação aqui para vocês dormir pensando. Ó, esse é uma informação do Banco Central do Brasil, e em 2019 nós tínhamos em circulação no Brasil 5,9 milhões de dinheirinhos de reais impressos aí, tá? É 5,9 milhões de unidade monetária, tá? O cálculo é em dólar, tá? Não é 5 milhões de reais, é 5,9 milhão de milhões, tá? E de 2019 para cá, isso daqui dobrou. Fomos para 5,8 unidade monetária impressa. Então, ó, pensa comigo, de 1994 a 2019, imprimiu X quantidade de dinheiro. Em 5 anos, dobrou a quantidade de dinheiro na nossa economia. E a inflação acumulada só é de 30%. Quando você pega o preço do terreno, ele dobrou, o preço da casa dobrou, o preço do azeite dobrou, o preço do seu supermercado dobrou, o preço de combustível, cara, muitos valores dobraram em 5 anos. Mas o IPCA é referido, é 30%. Então tome cuidado com o IPCA. A minha mensagem é, o IPCA não é real. A gente tem outras métricas para avaliar isso além do IPCA. Por que eu não dou all-in no Tesouro IPCA mais 6? Porque não adianta o IPCA ser 30% se a impressão de dinheiro é 100%. E em termos reais eu estou ficando mais pobre ao longo do tempo. Claro, deixe sua gaveta IPCA mais 6, mas prefira os hard assets, né? Os ativos duros, os ativos realmente acompanham a inflação verdadeira. Então, que ativos são esses, Thiago? Os meus ativos preferidos são Bitcoin, todo mundo sabe, SP500, que são as 500 empresas maiores do mundo, aí, ETF VT, né? Empresas de tecnologia,
que conseguem bater a impressão de dinheiro, tá? São empresas que conseguem repassar o verdadeiro custo, né? Empresas brasileiras bem menos, né? Eu, como empresário, não consigo repassar o preço da inflação nos meus produtos, nos meus serviços. Aqui nós temos uma estrutura jurídica dificílima, né? Não temos segurança, vai aprovar o IVA, vai bater no meu DRE, vamos ter que fazer ginástica para viver em superávit. Então não acredito tanto em empresas brasileiras. Aqui você tem que ser um ninja para conseguir fazer da margem. Eu então prefiro SP500, Bitcoin, prefiro o ouro também e imóveis, né? Quem tem imóveis reais, REITs dos Estados Unidos está muito bom para comprar agora. E alguns fundos imobiliários de alta qualidade lastreados no tijolo também tem qualidade. Claro que o tijolo demora para acompanhar o IPCA. O IPCA destaca, depois o imóvel vai atrás. Então não é meio que linear. É por isso que eu não desfaço das nossas posições de fundos imobiliários. Mas tome cuidado, se a impressão de dinheiro dobrou em 5 anos, o que dobrou na sua carteira em 5 anos? Olhe para isso, tá? E é isso daí que está realmente acompanhando a verdadeira inflação. Beleza, pessoal? Então, principais notícias aí da semana. Eu quis trazer esse gráfico de agregado monetário porque ele empinou muito na pandemia, desacelerou no final da pandemia e agora, meu amigo, está se acelerando de uma maneira de 2023, 2024 para cá assustadoramente, tá? Assustadoramente. E eu não teria muitos reais aí na manga se fosse vocês. Grande abraço.